Bom, vamos lá. Boa noite a todos. 6 de abril, são 6 horas e 16 minutos. Hoje eu estou vindo aqui para fazer aqui um balanço do nosso travão emergencial, contar um pouco para todos vocês como é que estão as coisas, como é que foram esses 9 dias, como é que estão os planejamentos daqui para frente, né? Qual é a situação atual nossa da saúde e trocar mais algumas informações com todos vocês. Então eu queria começar aqui com o balanço do travão emergencial, falando um pouco do que foi isso, né? Nós tivemos existe um indicador do IPT, né, que está no site do Plano São Paulo, que ele faz o acompanhamento do índice de isolamento, né? Eles têm lá um sistema que eles monitoram isso. Então a gente começou a monitorar no dia 26 de abril até o dia de hoje. E eu vou dar aqui os números de evolução de Piracicaba para a gente ter noção, né? No dia 26 a gente estava com um índice de isolamento que foi na sexta-feira de 37%. Depois, aí dia 27, 28, né, que foi o sábado, domingo, subiu para 44% no sábado, depois para 50% o índice de isolamento no domingo. Depois na segunda-feira, que foi feriado, caiu para 45%. Depois em terça, quarta e quinta, que aí já foram os dias semi-normais, vamos assim dizer, aí caiu para 41%, ficou 41%, 40% e 39%. Aí no dia 2 já sobe para 45% de novo, no dia 3, 44%, e no dia 4, no último domingo, 44%. Ontem, no dia 5, estava 42%. Bom, o que esses números significam na prática? Significam assim, de acordo com os grandes aí especialistas, o ideal seria que esse número tivesse acima de 60%, mas isso a gente já percebeu que só com um lockdown de verdade, parando tudo, é possível alcançar esses indicadores. Tanto que nesse período, só para vocês terem ideia, a única cidade dos 645 municípios que fizeram restrições, ou que todos os municípios do estado de São Paulo, a única que conseguiu índices acima de 60% foi São Joaquim da Barra. Essa chegou a ter índice até de 72% de isolamento social. Mas ela é única. Para você ter ideia, eu fiz uma amostra aqui de alguns municípios que eu acho que são ou da nossa região, ou de equivalência um pouco com Piracicaba. Então eu peguei São José dos Campos, que também foi relativamente bem, mas ela não bateu nenhum dia, ela bateu um dia 54%, né? Ela nunca chegou a 60%, e numa média geral ela ficou entre 44% e 46%. Depois aqui na nossa região quem foi muito bem foi Capivari. Capivari conseguiu manter um índice muito bom de isolamento. Depois aí vem a cidade de São Paulo, Ribeirão, Rio Claro, São José do Rio Preto, mais ou menos aqui todos nós na mesma balada aí de índices de isolamento. Também aqui a quem foi muito mal, na minha opinião, daí depois vem Americana mais ou menos, aí eu acho que Campinas foi muito mal, Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste, Jundiaí, e a pior de toda essa amostragem que a gente conseguiu fazer aqui foi Limeira. Limeira foi um índice muito ruim. Bom, de modo geral, o que eu tenho a dizer aqui foi bem. Então, quando a gente olha esse universo, o desgaste, né, de já um ano de pandemia, todo mundo cansado, todo mundo desacreditado e desgostoso com tudo que está acontecendo, eu acredito que, de modo geral, a gente teve sim um bom resultado e houve muito bom senso, principalmente daqueles setores estratégicos que a gente pediu um sacrifício maior, como as indústrias, que eles não estavam nessa lista, como as escolas privadas, né? Então, todos esses setores que, de alguma forma, as restrições de horário, transporte público, tudo que a gente fez um pouco além do que o Estado tinha determinado para que a gente pudesse, de fato, ter esse resultado, eu acho que nós vamos sim ter bom... O efeito não é agora, o efeito normalmente 14 dias depois. Eu acredito que a gente vai ter sim
uma boa surpresa com relação a esse sacrifício que todos nós fizemos. De cara, eu volto aqui a agradecer. Hoje mesmo nós estamos ainda nesta semana praticamente com tudo de acordo só com o que o governo do estado estabelece. A única coisa que a gente manteve foi a restrição no horário das 8 horas da noite até as 4h30 da manhã, porque a gente acha que, segurando um pouco, é onde a gente segura essas festas clandestinas, uma hora a questão da bebida, que aí a gente se empolga ou se acaba relaxando com as questões de se ajudar. Então, de fato, a gente manteve ainda esta semana um pouco de sacrifício, inclusive especialmente das escolas privadas. Hoje mesmo eu me reuni com elas, pedi que tenham tranquilidade, que tudo indica, e daqui para frente, eu vou falar disso um pouco mais para frente, eu acho que até o governo do estado deve anunciar alguma coisa nos próximos dias com relação à educação, mas sim, nós vamos fazer de tudo. Já orientei ao nosso secretário de educação que a partir de segunda-feira, caso os indicadores comecem realmente a reduzir, a gente vai retomar as aulas, que isso é uma questão de fundamental para a gente recuperar aí os anos perdidos de educação, e um alento para todas as famílias que têm dificuldade de onde deixar seus filhos nesse momento. Então, nós esperamos sim que a partir de segunda-feira, quero tranquilizar então aos donos de escolas privadas que não diz que o ano passado, quando aconteceu isso, ficaram 5 meses fechados. Eu tenho esperança sim que isso não vai ocorrer e que se tudo correr bem, já na segunda-feira nós vamos poder flexibilizar um pouco mais esse momento que nós estamos passando. Muito bem. Também queria aproveitar aqui as indústrias que de modo geral contribuíram muito com a gente, né? O comércio, bares, restaurantes, os hospitais que foram muito solícitos. A gente tinha um problema que a gente queria manter, né, os ônibus fora de circulação e com o menor número de pessoas possível, e eles mesmos prontamente ajudaram, eles mesmos alugaram ônibus para trabalhar e pôr os seus funcionários. A maioria das empresas que precisou trabalhar nos seus regimes mínimos também fez a mesma coisa, para a gente tirar uma pressão do transporte público. Isso ajudou e muito, tenho certeza que nós vamos colher bons frutos com relação a essa iniciativa de diminuir a circulação de pessoas e aumentar o isolamento social. Do outro lado, teve algumas liminares, né, de pessoas que infelizmente não têm espírito público algum, só pensam em resolver o seu problema pessoal. Todas elas foram cassadas, praticamente nossas liminares foram dadas por um único juiz aqui na cidade que nem sequer conversou conosco para avaliar um pouco, né, essas questões. Eu acho uma pena, a gente poderia ter evitado esse desgaste jurídico se a gente pudesse todo mundo se unir. Eu acho que acima de ter lei ou não é o bom senso e a colaboração das pessoas, é isso que a gente precisa, e eu espero que a gente consiga, com muita serenidade, nos próximos dias, começar aqui uma nova etapa nessa história da pandemia que tanto prejudicou todos nós. Também terminar aqui agradecendo a doação, mais uma vez agradecendo a doação da Klabin de respiradores, e também hoje teve o anúncio do Cimesp, que vai fazer doação de respiradores. Também tem um movimento muito bacana aí, quem está acompanhando, da Unimed com outras entidades para doação de cestas básicas para a FUSP, né, para o Fundo Social. E também tem uma moça que está correndo aí 400 quilômetros e que está pedindo doação para as pessoas. Putz, olha, super obrigado pela sua atitude, pela sua iniciativa. Eu acho que assim, é nessa hora. A gente espera já na próxima semana, inclusive, já estar fazendo a distribuição dos kits da merenda escolar, que vão ser 36 mil kits distribuídos. Tudo isso para contribuir com esse momento que todos nós estamos passando aqui e sofrendo. Bom, de modo geral, eu acho que falando desse travão emergencial é isso. A gente espera realmente que seja mais esse encerramento dessa semana e que a gente possa começar de segunda-feira com novos indicadores, com novas realidades, aí um processo de
inverso, né, de começar um processo de flexibilização, começando com as aulas, começando com alguns outros segmentos e quem sabe aí a gente ter gratas surpresas nas próximas 2 semanas. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouco do atual momento ainda, não é de comemoração de absolutamente nada, né? Nós estamos aí com 91% dos leitos ocupados, só que é importante dizer que desses 91%, nós estamos na área pública com -1, né? E 12 privados disponíveis, então na verdade o sistema público de saúde continua totalmente lotado, os leitos. Nos leitos de enfermagem aí nós estamos com 65%. Tivemos aqui nos últimos 7 dias, esses números são importantes, né? Nós aumentamos muito o volume de testes, né? Só nesses 90 dias foram 42.900 testes. Esse foi um volume importante, mas eu também vou falar de uma novidade já para frente. Só nos últimos 7 dias, senhores, nós tivemos 1.700 positivados, né? E nas últimas 2 semanas, naquela famosa curva móvel lá, nós tivemos 91 óbitos. Então, assim, isso são reflexos ainda não desse processo que a gente fez, mas de dados anteriores. Então, a partir de agora, a gente espera que esses números comecem, a gente tenha uma diminuição dessa curva, e aí estabilize, e aí a gente comece a cair para começar uma nova história. Bom, diante disso, muita gente tem questionado e falado assim, olha, a culpa então é porque não houve investimentos por parte dos governos, né? Existe uma discussão política ideológica, governo federal fez, não fez, estadual fez, não fez, ou se o município fez, não fez. Então eu tomei a liberdade aqui de mostrar um pouco para vocês, né? Falar um pouco da nossa infraestrutura. E mostrar com clareza para que as pessoas entendam a realidade dos fatos, né? Quando eu olho os indicadores aqui de médicos por habitantes e número de leitos de UTI por habitantes, eu queria compartilhar um dado com vocês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com a OMS, o ideal é que, assim, de países de desenvolvimento, é que a gente tenha 2,2 médicos por 1.000 habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil tem 2,2, o Sudeste tem 2,7 e Piracicaba tem 2,74, ou seja, nós estamos acima do que a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E com relação à UTI, a OMS classifica que o ideal é ter de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes. E o Brasil tem 2,2, o Sudeste tem 3,7 e Piracicaba tem 3,9. Esse indicador é igual ao do Canadá, é praticamente o mesmo do Reino Unido. Nós somos muito bem de infraestrutura, e temos toda uma estrutura muito boa médica, que de novo aqui eu vou defender e enaltecer o tempo inteiro por todo o trabalho que eles têm feito e continuam fazendo, apesar de das pessoas de má fé, para não dizer outro termo, que ficam aí denegrindo essas estruturas, fazendo live nas portas das UPAs, pondo essas pessoas, expondo essas pessoas de forma irregular, eu acho isso um desrespeito. Então, dizer para todos que assim, a nossa estrutura é muito boa, inclusive quando eu vou aí a dados, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Nós temos aqui, ainda falando de infraestrutura, eu já vou aproveitar, vou antes de falar dos dados mais, né, que eu acho que aí vem a eficiência do sistema nosso. Então vou falar disso primeiro, né? Eu peguei aqui 4 cidades que eu acho que é interessante, que é identificar, eu peguei Piracicaba, Jundiaí, Limeira e Sorocaba. Jundiaí porque tem praticamente o mesmo número de habitantes nosso, Limeira porque é a maior cidade aqui da nossa regional, e Sorocaba porque eu acho que é uma cidade que tem uma certa referência com a gente também, apesar de ter 687.000 habitantes. Quando eu olho o número de pessoas positivadas em cada uma dessas cidades, eu vou dar os indicadores.
Piracicaba tem 10% desses cidadãos positivados, Jundiaí tem 7,5%, Limeira 8,17% e Sorocaba 6,7%. Ou seja, nós temos um alto índice de pessoas que contraíram a doença quando comparado a esses municípios. Isso se dá muito, acho, realmente por essa talvez negacionismo ou esse desgaste que nós temos de liberação geral e achar que a gente pode fazer tudo. Contrapartida, é aí que eu quero fazer a defesa efusiva do nosso sistema médico, nós temos o menor índice de letalidade, né? Nós temos aqui, Sorocaba tem um índice de... Jundiaí tem um índice de 2,68% de mortos por pessoas positivadas. Sorocaba é 2,6%, que é o mesmo índice do Sudeste, né? O Brasil é 3%. Jundiaí 2,68%, Limeira 2,14% e, senhoras e senhores, Piracicaba tem 1,65%. Ou seja, o esforço das nossas equipes médicas de salvar vidas aqui, e mais a infraestrutura que nós temos, é espetacular e fundamental. É isso que tem feito, apesar de todos os problemas que nós temos tendo, é a nossa equipe, é nossos médicos, nossos hospitais, tanto da rede pública e privada, que estão de parabéns e que têm sim salvado vidas e a eles que a gente deve esses indicadores tão especiais que nós temos hoje na nossa cidade. Também muita gente tem questionado sobre o tal famoso, cadê o dinheiro do governo federal para a Covid, né? Então eu também trouxe aqui o dado, nós tivemos um repasse de recursos Covid na ordem de 58 milhões e meio, sendo 53 milhões, tudo números arredondados, do governo federal e 5 milhões e meio do governo estadual. Desse valor, em 2020, foram gastos 27 milhões e 400 no ano de 2020. E entramos com um saldo em 2021 de 31 milhões e 100. Desses 31 milhões e 100, já foram gastos 7 milhões e 600 entre repasses para hospital, folha, material de consumo, oxigênio, testes. E ainda tem, aqui é bom que não foram gastos, deixa eu colocar, são valores já empenhados. Parte disso já são valores gastos e parte são coisas que vão ser gastas nos próximos meses. Mas sobra hoje um saldo de 20 milhões de reais. Quando eu falo que sobra um saldo de 20 milhões de reais, então, que é esse recurso Covid, e esse recurso especialmente é onde nós estamos estudando quais são as melhores alternativas. Nós tínhamos pensado inicialmente em comprar vacinas com esse recurso, mas infelizmente essa realidade até o momento não se confirmou. E aí, dado a situação que nós estávamos de colapso, né, estamos ainda de mais de 90% de ocupação dos nossos leitos, ou 100% dos nossos leitos de UTI, nós partimos para o estudo então de fazer uma ampliação de 42 leitos aqui no município, né, através de um anexo na UPA do Piracicamirim. E também na contratação de uma OS, para que a gente possa trazer, porque não estamos conseguindo de outra forma, trazer os profissionais para a gestão dessa UPA e desse novo anexo, desses 42 leitos de UTI e enfermagem, anexo ao Piracicamirim. Muito bem, aqui eu já faço um parêntese, porque de forma muito leviana e muito irresponsável, né, algumas pessoas que nós, graças a Deus, já até identificamos quem são, que são apenas pessoas de muita má índole, má fé, são pessoas só com questões de ordem política e não estão aqui nenhuma delas preocupado com o bem-estar nem da população e nem sequer com o bem público. O que eles querem de fato é aproveitar essa fragilidade que todos nós estamos passando, todos nós nervosos e desgastados, para espizinhar mais ainda e jogar mais água na fervura, né? Criar mais a discórdia, na vez de se unir em prol da gente tentar aqui resolver os problemas da cidade. Tem pessoas que são levadas por má fé, mas graças a Deus nós já estamos
fazendo judicialmente ao questionamento a essas pessoas que vão ter que então provar aí todas as suas denúncias vazias e impossíveis, né? Todas elas estão absurdas e da forma que ainda são feitas, né? Com uma maldade enorme de querer aqui questionar o que de fato nós estamos fazendo, que aqui só tem gente séria, trabalhando sério, diferente dessas pessoas que fizeram essas denúncias. Dizer que então esse projeto, para que fique muito claro, quais eram as alternativas que nós tínhamos na frente? Eram 3. Na verdade só tinha 2 até a novidade desse novo projeto de tecnologia. Nós tínhamos os famosos hospitais de campanha, que todo mundo que fez isso foi um fiasco no Brasil inteiro. Você gasta recursos absurdos para ficar 2, 3, 4 meses com o hospital, que depois você vai desmontar e levar embora. Esses valores variam, na verdade, variam aí num gasto desse de 3, 4 meses, iriam variar de 6 a 12 milhões de reais e ser perdido esse volume de investimento. Então, nós vamos buscar outras alternativas, que seria ou fazer um hospital de alvenaria ou esse novo de tecnologia que todo mundo aí já tem visto, que foi feito no Mboi-Mirim, foi feito na cidade de São José dos Campos, Porto Alegre, nem lembro mais. Qual era a vantagem desse projeto? Qual é a vantagem? Não, qual era a vantagem? A vantagem dele é que ele fica pronto num prazo de 30 dias, ou seja, ele teria o tempo de execução igual de um hospital de campanha, mas ele ficaria definitivo para que a gente pudesse depois usufruir dessa infraestrutura, não perder esse investimento e aí sim aproveitar para fazer uma ampliação da UPA do Piracicamirim, de tal forma que a gente pudesse primeiro transferir parte do serviço da UPA para que a gente pudesse fazer a reforma, que lá já há quantos anos os senhores veem lá vídeos de água caindo quando chove lá dentro, tudo lá caindo com um monte de falhas de infraestrutura, mas ninguém consegue parar porque tem que estar lá trabalhando 24 horas. Então a gente teria um grande legado bacana, que seria, através desse investimento, poder ter sim uma ampliação da nossa unidade. Então, este era o primeiro ponto, que precisa deixar isso muito bem claro, e que nós aqui não tomamos a atitude até agora deste investimento para que a gente estresse sim todas as alternativas, porque a outra seria um hospital de alvenaria, mas demoraria aí entre fazer um processo licitatório e a construção, e ficaria aí talvez 12 meses, 10 a 12 meses, isso não atenderia a nossa questão de salvar vidas agora. Então, tudo isso está sendo muito bem estressado, conversado com especialistas técnicos, para que em nenhum momento a gente incorra em nenhum risco de fazer aquilo que é correto, ou seja, salvar vidas com melhor custo-benefício e preservando o recurso público. É isso que nós estamos fazendo, isso que nós vamos sempre fazer nessa prefeitura, tenha sempre certeza disso. Muito bem. Tirando essa questão, eu quero dizer a vocês algumas boas notícias, né? Que eu acredito. Em que pese aí que os números de positivados estão aumentando e tudo que está acontecendo na nossa cidade, nós estamos sim com uma sensação, ainda é uma percepção, não é uma tendência, que há crescimento absurdo da curva. Então vamos lá, que aquela maluquice que estava do número de casos, de crescimento, de tal, parece-me que este crescimento parou. Isso não quer dizer que está bom, porque nós paramos aqui em cima, então por isso que ainda tudo está lotado, os indicadores estão muito altos. Isso só vai estar bom o dia que a gente conseguir fazer que essa curva desça, o número de positivados diminua, consequentemente o número de internações e o número de óbitos. Então, vamos lá. Parece-me que nós estamos no caminho certo e que as coisas estão melhorando. Função do quê? Função de todo esse esforço que todo mundo está fazendo e função também das vacinações. Muita gente está perguntando aí vacinações, vou passar aqui os números mais atualizados. Nós temos hoje, se eu não me engano, onde eu pus aqui, nós já recebemos 73.600 vacinas e já vacinamos 72.500 pessoas entre primeira e segunda dose. Também nesta semana, já não é o nosso controle, vou explicar isso de novo para todo mundo,
foram recebidas aí provavelmente entre 1.500 e 1.800 doses para vacinação das forças de segurança. Para vocês terem ideia, como nós não temos controle nenhum sobre isso, a vacinação está sendo feita por eles mesmos, através de parcerias deles. Porque é assim que funciona. Vou explicar mais uma vez. Nós não compramos vacina. Quem compra é o governo federal. O governo federal distribui para os estados e os estados distribuem para os municípios. Então a distribuição para os municípios é definida pelo estado e também quais são as categorias, quais são as pessoas, quais são a idade, quais são os princípios que devem ser vacinados. Deixa eu tomar água um minuto só, por favor. Para se ter ideia, vamos supor, se eu recebo lá 10 mil vacinas, vem lá, olha, 3 mil é para cima de 68 anos, 2 mil é para segunda dose de quem tomou a vacina acima de 80, 1.000 é para os médicos. Então veja, tudo isso vem carimbado. Não somos nós no município que determinamos quem é que recebe as vacinas. É o Estado que define quem recebe as vacinas. Então, essas distribuições, essas vacinações são feitas desta maneira. Por enquanto, pelo menos, são feitas desta maneira. Mas, bem ou mal, a gente começa a também perceber, isso é bom que se diga, não quer dizer que estando vacinado, você pode deixar de ter uma falsa segurança e deixar de usar máscara, deixar de tomar todas as precauções. Nada muda, senhores, por favor. Vocês podem apenas serem uns transmissores, vocês podem pegar a doença mesmo talvez com um índice menor de problemas, mas pode ainda ficar doente. Então, por favor, tomar a vacina não é uma licença prévia aí para poder fazer o que quer. Não mudem nada. As pessoas que estão vacinadas continuem tendo cuidado, se não é só por você que já está vacinado, mas por todas as outras pessoas que ainda não foram vacinadas. Então aqui eu também queria explicar, eu tenho muitos pedidos aí do pessoal, nossa, agora eu vou... pessoal de síndrome de Down pedindo se não dá para fazer algum esforço para vacinar as pessoas com síndrome de Down. Estamos tentando aqui alguma alternativa, mas de novo não depende da gente. Mas se a gente conseguir, se tiver uma sobra que até agora não teve, isso é outra coisa importante. Como a gente recebe as vacinas de acordo com os dados do IBGE, e os dados do IBGE estão desatualizados, nós estamos com uma perspectiva que talvez entre todos esses segmentos que receberam vacina até agora, a gente já tenha um déficit na ordem de 15 mil vacinas, que ainda em algum momento nós vamos ter que receber para complementar eventuais pessoas que ainda não foram vacinadas. Então, é importante que se diga isso, né? Os indicadores que a gente recebe vêm com base no IBGE e muitas cidades, todo mundo está começando a perceber que está tendo um déficit de vacina, porque ele está vindo num número inferior àquela faixa etária que foi determinada. Então, nós vamos, também é bom que se saiba que também está acontecendo isso. Mas graças a Deus o nosso sistema de agendamento está indo muito bem e eu espero que com isso a gente possa começar aí a ter um volume maior de vacinas, imunizar mais as pessoas e aí sim começar a ter uma nova era na nossa vida. Bom, quando eu digo isso, eu estou com muita esperança assim, que os anúncios que virão daqui para frente, as coisas que devem acontecer, a gente vão poder ser melhores. E a gente vai começar um novo ciclo. Eu assim espero, ainda não temos nada que indique isso, mas é uma boa chance de começar uma nova história. E eu tenho esperança que isso vai acontecer. Também vou dizer uma surpresa, uma novidade para todos que estão aqui ouvindo. Depois de muitas discussões, também se sabe aqui que eu digo que muita coisa a gente só vai aprender daqui a 5 anos, depois que passar tudo isso e a gente olhar para trás e entender as questões que foram corretas ou não, ou que atitudes tomar ou não. Nós aqui definimos, amanhã vamos estar anunciando aos senhores
um esforço maior, que isto a gente tem certeza que vai dar um grande resultado. Nós estamos pedindo parceria para as empresas e por iniciativa própria. Nós estamos tentando comprar mais 20 mil e, se a gente puder, até mais 50 mil testes rápidos para começar um protocolo novo no município, que vai ser de testar o maior número possível de pessoas, sabe aonde? No atendimento básico, nos nossos postinhos de saúde da família. Nós vamos abrir eles para teste rápido. Nós queremos ter a maior capacidade de testagem possível no atendimento básico. Com isso nós vamos tirar um pouco da pressão que a gente tem só nas UPAs, que estão abertas para Covid. E com isso, nós vamos com mais velocidade, então, identificar quem está positivado e aí a gente já isola essa pessoa. Isso vai ajudar muito para diminuir a incidência de contaminação na cidade. E também, ao fazer isso, essas pessoas já vão ser monitoradas por oxímetros. Então, nós vamos também fazer, mesmo que elas estejam em casa, nós vamos conseguir monitorar, num esforço monstruoso das equipes de saúde, nós vamos conseguir monitorar para que veja com mais rapidez se os quadros estão evoluindo para uma situação negativa. E aí os médicos vão poder medicar e já dar atendimento e dar medicamentos de controle para poder evitar que essas doenças nessas pessoas evoluam. Então esse protocolo vai ser anunciado amanhã pelos especialistas, mas eu já estou trazendo em primeira mão para que você saiba que nós vamos sim fazer um ataque frontal para criar uma rede de testagem rápidas e com isso sim a gente ser mais eficiente num tratamento efetivo com aqueles que tiverem positivados, evitando que eles só cheguem num ponto quando a evolução já está num quadro de praticamente de internação ou de situações piores. Então nós vamos fazer isso sim, e isso vai ser explicado com maior detalhes pelos especialistas médicos a partir de amanhã. Bom, por fim eu queria dizer o seguinte, né? Eu acredito que a partir de agora nós vamos ter sim um novo momento. Eu acho que os resultados que nós vamos ter aí nos próximos 14 dias devem ser muito bons. Eu estou com esperança nisso. Quero dizer também que estamos com esperança assim, nós ficamos aqui 90 dias, fez 90 dias que eu estou na prefeitura e toda a minha equipe, né? 92 dias. E nós temos um compromisso com o senhor de que não é ficar aqui a vida inteira falando de Covid, mas é falar de novos projetos, de geração de emprego e renda, como é que nós vamos recuperar essa economia combalida, destruída pelo Covid, que não foi o prefeito, não foi o governador, não foi o presidente, mas foi uma situação total, onde a gente vai ter que ser muito ágil para recuperar emprego e renda na nossa cidade. Nós vamos ter que nos unir, nos estruturar assim, para poder fazer muitos trabalhos e muitos desenvolvimentos. Então eu espero, por volta do dia 15 ou 16, estar apresentando com toda a minha equipe, com todos os meus secretários, o plano de governo, do que serão as ações que nós vamos fazer nos próximos 4 anos aqui no município de Piracicaba. E aí sim, buscando mostrar para vocês o que são os projetos, o que são as ações, o que são tudo que nós viemos, nos preparamos para chegar nesse momento. Óbvio que a pandemia atrapalhou, ela ainda é a nossa prioridade de governo, mas agora está na hora de olhar para frente. Não é só olhar para trás, mas olhar para frente. Quais são as ações, o que nós vamos fazer para recuperar a nossa cidade, para voltar a ter orgulho da nossa cidade e para voltar a ter qualidade de vida, que é isso que todos nós queremos. No final, o que a gente quer é ser feliz. E é isso que eu espero, então, por volta do dia 15 ou dia 16, estar apresentando a toda a sociedade qual é o plano do nosso governo, o que nós vamos fazer para começar um novo momento e uma nova era na nossa cidade, uma era nova de esperança e que a gente vai sim dar a volta por cima em tudo isso que está acontecendo em Piracicaba. E eu convido a todos que façam parte, conheçam esses planos, dê as suas opiniões, identifique aquilo que é relevante, aquilo que vocês querem contribuir. Como eu disse, todos nós vamos ter que trabalhar junto
para essa nova cidade, essa nova Piracicaba que nós vamos construir nesses próximos anos, ok? Então, amigos, amigas, obrigado mais uma vez, um beijo a todos e até a próxima live.